Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Estamos fazendo um estudo sistemático, exegético, onde estudamos, e aprendemos lições preciosas, lendo um trecho de cada capítulo, ou às vezes quando o capítulo é pequeno, nós lemos todo o capítulo, se não apenas um trecho, e depois extraímos algumas lições preciosas sobre aquele capítulo do livro de Atos. Então, aperte os cintos, abra o coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Através da palavra de Deus, nós somos libertos, curados, restaurados, avivados. O que a igreja do Senhor Jesus precisa disso é de um avivamento bíblico, um abibliamento, um avivamento através da palavra de Deus. Então, não seja um mero ouvinte da palavra, mas ouça a palavra, desça essa palavra ao seu coração e seja encarnada na sua vida, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós, tá bom? Então vamos lá, Atos capítulo 7. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse: Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu a Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E na segunda vez José fez-se reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também os seus pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão. Aquele trecho, aquele terreno que Abraão ali compara o dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou a Abraão, e o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça, o nosso povo, e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobreviesse. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó. O recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava
que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. E assim vai por diante, né? Um trecho de toda a história de Moisés, de Jacó, de todo o povo de Israel. Daí depois vem o cativeiro na Babilônia, né? Nós vemos toda aqui a exposição da história de Israel, sempre aqui no caso, Estevão apontando para o Cristo, Jesus, a profecia da qual viria esse Salvador de Israel. Tá? Então é interessante, vamos só terminar esse trecho aqui. Olha lá, no 51, ele diz assim, ele termina a sua preleção, contando toda a história de Israel, e aí ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Aí vem o 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. E justo aqui, com J maiúsculo, é Jesus, o Messias, Hamashia, o Messias prometido a Israel, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, continua dizendo aqui Estevão na sua preleção. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Então aqui ele está confrontando, né, os principais da sinagoga, os religiosos da época. Aí vem o 54, aqui a descrição da morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, ou seja, contra Estevão, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, futuramente o apóstolo Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado, e com estas palavras adormeceu. Então, esse capítulo 7 do livro de Atos, são 60 versículos, por isso que não deu tempo aqui de nós lermos tudo, senão gastaria um tempo demasiado, você pode ler aí na sua casa. Lemos só a introdução e o final aqui para que você possa entender aquilo que nós vamos estar explicando, tá bom? Então o tema de hoje, Atos 7, o tema de hoje é o martírio que semeia a glória. O martírio que semeia a glória. É interessante que esse sermão sacudiu o inferno. Esse discurso de Estevão é a defesa mais contundente do cristianismo encontrado aqui no Novo Testamento. Mais que uma resposta ao Sinédrio, aos principais da sinagoga, é um resgate da verdadeira história de Israel, como eu falei para vocês, é uma acusação profética contra a religião vazia, contra a religiosidade aparente. Estevão não negocia com a verdade, ele desmonta a teologia dos acusadores com a sua própria Bíblia, com aquilo que Deus havia revelado ao seu coração e com o seu conhecimento prévio também das Sagradas Escrituras e da história de Israel. Tá bom? Então nós vemos aqui a revelação progressiva versus a rejeição persistente desses homens terríveis, duros de coração. Estevão aqui expõe 3 ciclos de rejeição a Deus na história de Israel. Primeiro vemos a aliança com Abraão e a rejeição a José do Egito, do versículo 1 ao 16, Deus age fora dos sistemas humanos. O Deus da glória apareceu a Abraão fora da terra prometida, diz o versículo 2. Ou seja, é interessante que Deus não está preso a territórios ou tradições humanas. Ele chama os que o buscam em espírito e em verdade. José aqui é uma prefiguração de Cristo. Foi rejeitado pelos seus irmãos, assim como Jesus, no versículo 9, mas Deus estava com ele, também é o que descreve o texto sagrado. Como José, Jesus foi vendido e rejeitado, mas Deus o exaltou como Salvador de toda a humanidade.
Depois vemos Moisés, o libertador, e a rebelião de Israel. Do 17 ao 43. 3 rejeições a Moisés, que também Moisés é uma prefiguração de Cristo. Quem o constituiu líder, diz o versículo 27. E nós vemos logo em seguida a rejeição antes do êxodo de Israel. Fez-nos sair do Egito, diz o versículo 40. E vemos uma idolatria, corrupção do povo de Israel, infelizmente a sua grande maioria, no deserto. Terceiro, nós vemos, rejeitaram-no dizendo, não sabemos o que lhe aconteceu, no versículo 39. E apostasia, isso levou à apostasia após o Monte Sinai. É interessante que Israel rejeitou Moisés como libertador, logo em seguida a libertação, assim como rejeitaram Jesus e muitos estão rejeitando ele hoje. A religião formal sempre resiste aos enviados de Deus e hoje não é diferente. Depois, do 44 ao 50, vemos o templo e a idolatria sutil, a distorção religiosa, a corrupção do coração humano. É interessante que vemos que o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos humanas. É o que descreve Estevão no versículo 48, e isso confrontava aquele grupo de religiosos. E é interessante que vemos um alerta aqui. Eles trocaram o Deus do templo pelo templo de Deus e transformaram os símbolos em ídolos em seu coração. E hoje, infelizmente, também muitos fazem isso. Segundo pontinho, nós vemos uma acusação profética aqui, do 51 ao 53. Uma acusação profética. Estevão lança um golpe final contra aqueles homens de dura cerviz, de duro coração. Homens de cabeça dura e incircuncisos de coração e ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, diz ele, no versículo 51. E aqui nós destacamos 3 pecados dos religiosos, desses cabeças duras daquela época. Dureza espiritual, ou seja, uma cabeça dura mesmo, uma recusa em crer e de confiar na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Segundo lugar, vemos uma alienação de Deus, porque se tornaram incircuncisos, ou seja, desaliançados com Deus, desalinhados com os propósitos divinos, corações não quebrantados, eram arrogantes, soberbos, prepotentes e não humildes e quebrantados de coração. Em terceiro lugar, vemos uma traição histórica. Por quê? Porque eles assassinaram o justo, e justo com J maiúsculo, Jesus de Nazaré. Rejeitaram o Messias que veio para salvar toda a humanidade. Eles não eram filhos de Abraão, por mais que pensavam isso, eram filhos dos que mataram os profetas, dos duros de coração, dos de dura cerviz. Depois vemos um martírio glorioso, dos 54 ao 60. Visão, perdão e sementeira. Primeiro vemos a fúria religiosa, descrita no versículo 54 e no 57, 58. A Bíblia diz que eles rangeram os dentes contra ele, contra Estevão, e tapando os ouvidos lançaram-se contra ele. E é interessante que vemos aqui que quando a verdade expõe a hipocrisia, a religião se torna ódio. Vou repetir, quando a verdade expõe a hipocrisia, a religião se torna ódio. E logo em seguida vemos uma visão transformadora, dos 55 ao 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os seus olhos e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. 2 insights importantes nós podemos tirar aqui. Primeiro, só aqui Jesus aparece em pé. Ele se levanta para receber seu primeiro mártir, Estevão, esse pregador extraordinário, ungido de Deus. Segundo, enquanto o sinédrio ruge, Estevão vê os céus abertos. E o Espírito Santo é aquele que nos dá olhos para enxergar além da dificuldade, do problema, da perseguição ou até além da morte. Depois nós vemos o perdão que desarma o ódio na vida de Estevão. O texto diz no versículo 60, se não lhes conta este pecado, ou seja, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, assim como disse Jesus. Estevão não pede fogo do céu, ele pede perdão.
Seu último sermão foi um grande grito de graça, de misericórdia e de compaixão por aqueles que o apedrejavam. Saulo guardava as capas dos assassinos, diz o versículo 58, mas a semente do perdão de Estevão germinaria em seu coração e impactaria de forma extraordinária a sua vida. Então, como é que podemos concluir? Quais são as lições para a igreja hoje, através de Atos capítulo 7? Primeiro, a verdade exige coragem. A verdade exige coragem. Estevão não negociou o evangelho para salvar a sua pele. A igreja precisa de pregadores intrépidos, ousados, cheios do Espírito Santo e ungidos, assim como Estevão. Segundo, a religião sem Cristo é morta. O mesmo sinédrio que matou Jesus apedrejou Estevão. Ou seja, ritualismo sem relacionamento íntimo com Deus gera perseguição, ódio, desprezo e frieza. Terceiro, o martírio é uma sementeira. O sangue de Estevão regou a semente que converteu Saulo em Paulo. Ou seja, nenhum sacrifício por Cristo é em vão. Todo sacrifício por Jesus e por amor a Jesus tem propósito, missão e relevância. E, em quarto lugar, a visão de Cristo supera a dor. A visão de Cristo supera a dor. Quando vemos Jesus em pé nos recebendo, a morte perde o terror, porque o céu é a nossa certeza, o céu é a nossa pátria celestial. Então, alguns desafios tremendos ao final de Atos 7. Atos 7 pergunta a cada crente: você está disposto a ser como Estevão, numa geração que rejeita Cristo? Segunda perguntinha: sua defesa da fé é fundamentada na palavra ou nos seus achismos, na sua mente? Quando ferido, você responde com ódio ou você responde com perdão? Então, para terminar, que a nossa vida ecoe o brado de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, até que o vejamos em pé, nos recebendo na glória eterna. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Esse é um breve resumo, uma ministração pequena, resumida, para nós compreendermos o capítulo 7 do livro de Atos. Vamos continuar juntos. Eu te convido a continuar conosco nessa jornada linda através do livro de Atos, extraindo lições, aprendendo princípios e lendo trechos maravilhosos da palavra de Deus, onde vamos aprender coisas lindas e maravilhosas à luz das Sagradas Escrituras, tá bom? Quero mandar um abraço para o Claudimar, pastor querido, lá de Ponta Grossa, Davi Renan, Ana Paula Rossi, a Patrícia Genovei. Que Deus os abençoe, meus amados, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Lembre-se, se nós morrermos com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Seja fiel até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós terminamos essa meditação na Tua palavra, colocando tudo isso diante da Tua face, diante do Senhor, e te agradecendo, Deus, por esses sagrados escritos que renovam a nossa alma, o nosso coração, nos levam a termos coragem nos momentos hostis, difíceis, de perseguição, martírio, luta, tribulação, dificuldades em meio a essa geração caída, corrompida, que possamos permanecer fiéis ao Senhor, intrépidos, ousados, cheios do Espírito Santo, assim como Estevão. Sejamos corajosos, ó Deus. Preguemos a Tua palavra com fidelidade, baseados na revelação do Teu coração, Pai. Não nos deixando moldar por esse mundo, nem, ó Deus, tomando a imagem das pessoas corrompidas dessa terra, Pai, mas sim a imagem de Jesus. Ó Deus, permaneçamos aqui íntegros, fiéis ao Senhor, consagrados a Ti, dedicados diante do Senhor, em santidade e honra, apreço ao Teu nome e testemunho fiel, ó Deus, ao Teu Evangelho, em tudo aquilo que a gente fizer. Pai, abençoa cada irmão que me ouve, cada vida, cada coração, cada pessoa,
Toca, Pai, cada vida de forma toda especial e abençoa, traz a resposta que eles estão necessitando, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, restaura os corações, liberta os cativos, manifestando a tua presença, a tua graça, a tua glória sobre cada um deles. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni. Lembre-se sempre, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha ou Pastor Giovanni Júnior. Você vai encontrar no Google, todas as nossas mídias sociais, estão aqui embaixo também, as informações para contribuição e generosidade, se assim você sentir no seu coração. Deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, ou qualquer pedido de oração, também deixe aqui nos comentários, nós vamos estar dando um print e enviando para a nossa equipe de oração e intercessão, clamando a Deus e orando pela sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero deixar um convite. Hoje à noite estamos no meio de uma conferência chamada Clínica da Alma, com o pastor André Ricardo, precioso homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Vai estar conosco, já esteve ontem, vai estar hoje e amanhã às 19h30. Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Nitron, em Anguera. Estamos aqui, Igreja Casa na Rocha. Hoje à noite, não perca, às 19h30 e amanhã à noite, quarta-feira, às 19h30, Clínica da Alma com o pastor André Ricardo, lá de Santa Catarina, e vai estar conosco, ministrando palavras extraordinárias de Deus para o nosso coração. Um grande abraço. Lembre-se, toda quarta-feira, 20 horas, temos culto de adoração, fé e milagres. E no domingo, Escola Bíblica Dominical, culto matinal, às 9 horas da manhã. E às 19 horas, o segundo culto, o culto da família. Um grande abraço, beijão. Deus os abençoe. Rodrigo Gazi, arquiteto, o Júnior Ribeiro também, um grande abração. Deus os abençoe. Você que chegou aqui no final, esse vídeo vai ficar à sua disposição. É só clicar e ouvir de novo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós.